Bom, eu estou aqui então acessando, tá, na página principal do Android, né, do developer do Android, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos navegar aqui por essa aba Develop, tá? Nós temos aqui bibliotecas, ok? E nós temos então as bibliotecas do Android, ok? Então nós vamos acessar aqui, ó, esses componentes de arquitetura, ok? Aqui nesse navegador, aqui no lado esquerdo, nós temos aqui a seguinte biblioteca, RUM Persistence Library, tá? Então, essa biblioteca, né, o RUM, ela é uma biblioteca de persistência, tá? Que vai fornecer uma camada de abstração sobre o SQLite, tá? Então, essa biblioteca ela vai permitir um acesso fluente, né, ao banco de dados, enquanto aqui se aproveita todo o poder, né, toda a potência aí do SQLite. Tá? Então, para facilitar o acesso ao banco de dados, né, com a consulta, gravação, alteração, exclusão, nós vamos então utilizar essa biblioteca. Tá? Então, para poder utilizar essa biblioteca, o primeiro passo que nós devemos realizar é adicionar esse componente ao projeto. Tá? Então, aqui nós temos as instruções que devem ser realizadas. O primeiro passo aqui é adicionar o repositório Maven. Tá? Então, provavelmente, nós já teremos esse repositório aqui. Nós temos que vir aqui, ó, nos scripts Gradle, tá? Então, aqui em build.gradle, nós já temos aqui, ó, o repositório definido, ok? Então, deve ser adicionado aqui o repositório do Google, tá? No caso ali, quando nós criamos o projeto, isso aqui já foi adicionado automaticamente, ok? Bom, o próximo passo agora, então, é adicionar o componente que vai ser utilizado, tá? Só que agora nós vamos adicionar esse componente lá nas dependências, tá? Então nós vamos ter que abrir esse outro arquivo aqui, ó, que é da aplicação, tá? Esse arquivo aqui é o projeto e nós temos aqui um outro arquivo que é do módulo, que é dessa aplicação que nós estamos desenvolvendo, ok? Então vamos voltar aqui. Nós vamos utilizar aqui esta implementação, tá? Que será o View Model e também o Live Data, ok? Então nós vamos colar esse item aqui e temos que adicionar também a biblioteca aqui do RUM, tá? Aqui nós temos uma versão beta disponível, tá? Só que nós não vamos utilizar essa versão beta, tá? Nós vamos utilizar aqui a versão 1.0 mesmo. Então vamos colar aqui as informações dessa dependência, tá? Nós temos que copiar aqui também essa outra dependência de annotation. Ok? Então aqui no Android Studio ele identificou que foi feita uma alteração. Agora nós temos então que sincronizar essas alterações, tá? Então aqui o Android Studio ele vai fazer o download dessas bibliotecas e vai então vincular essas bibliotecas ao projeto, tá? Então vamos aguardar esse procedimento. Nós podemos perceber, ó, que ele está realizando aí alguns downloads, tá? Esse procedimento ele pode ser demorado. Aqui ele já terminou, ok? Ok. Então aqui ele já finalizou o download.
Bom, então o primeiro passo que nós devemos fazer aqui para utilizar essa biblioteca Bom, aqui nós temos uma outra informação, tá? Que se a sua aplicação utilizar o Java 8, que é o nosso caso aqui, então é recomendado que seja utilizado aqui esta biblioteca, tá? Então vamos fazer aqui essa alteração. Aqui no caso, essa biblioteca ela deve ser utilizada no lugar desse life cycle aqui. Vamos voltar aqui. Na verdade, essa biblioteca a gente nem havia adicionado anteriormente, tá? Então vamos aqui adicionar essa biblioteca também, né? Já que nós estamos aqui utilizando o Java 8. Ok? O procedimento aqui então já foi finalizado, tá? E agora nós vamos alterar, né, as classes que nós criamos anteriormente para que a gente possa utilizar então essa biblioteca, tá? Se você ainda não conhece essa biblioteca, tá? É importante, é interessante que você leia as informações aqui dessa documentação, né? Documentação disponível aqui no site do Android, né? Do desenvolvimento Android, para que você compreenda como funciona essa biblioteca, tá? Bom, então vamos lá. Então, aqui no projeto nós vamos então configurar as nossas classes, né? As classes que nós criamos anteriormente, aquelas classes que estão representando as tabelas no banco de dados, para que a gente possa então utilizar essa biblioteca, tá? Primeiro passo aqui, em todas as tabelas nós temos que definir quem vai ser a chave primária, tá? No caso aqui, tanto da conta receita quanto da conta despesa, nós temos o ID, tá? Na verdade, em todas as tabelas, esse ID é padrão, tá? Então, no caso aqui da conta despesa, não é necessário incluir essa configuração, tá? Essa anotação, porque nós já definimos aqui na conta, ok? Bom, agora aqui no caso da conta despesa, nós vamos definir o seguinte, tá? Nós vamos incluir aqui a anotação entity com a seguinte informação, tá? Nós vamos definir aqui o nome da tabela, tá? No caso lá, o nome da tabela é conta receita, né? Conta receita e conta despesa. Aqui no caso nós estamos no conta despesa, então vamos definir o nome dessa tabela de acordo com o que está lá no DER, ok? E outra coisa que nós vamos fazer aqui também, aqui no atributo código, tá? Nós vamos definir um índice, tá? Um índice único, tá? Para evitar que o usuário, né, ao incluir uma conta receita ou uma conta despesa, ele inclua duas contas com o mesmo código, tá? Então, para evitar esse problema, nós vamos então criar aqui um índice único, tá? Então, aqui na tabela conta despesa, aliás, na classe conta despesa, nós vamos definir aqui os índices, tá? Então, nós vamos utilizar aqui a anotação @index, tá? E definir os atributos value. No caso aqui, o value é o nome do atributo que vai ser criado esse índice, tá? No caso aqui é o código. E
temos aqui também um outro atributo, tá? No caso, esse atributo ele é opcional e o valor padrão dele, no caso aqui, é falso. Tá? Nós vamos definir esse atributo unique como true. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Nós estamos informando para o ROM Database, né, que é a biblioteca que nós estamos utilizando, que essa tabela aqui, ela representa, aliás, que essa classe aqui, ela representa a tabela conta despesa lá do banco de dados. Tá? E essa tabela, no caso essa tabela, ela tem um índice, o nome desse índice, esse índice é representado pelo atributo código, tá? E esse índice ele é único, ou seja, esse atributo código ele não vai poder conter valores duplicados, ok? Então vamos fazer aí a mesma alteração aqui na tabela, na classe conta receita, tá? Então aqui agora o nome da tabela é conta receita e nós temos aí o mesmo índice, né? Nós temos o código, que nós temos aí o mesmo nome de atributo, tá? E esse índice também será único, ok? Então agora vamos alterar as outras classes, tá? Então vamos aqui inicialmente na classe lançamento receita. Então nós vamos definir aqui o nome da tabela, aqui através da anotação entity. Temos aí o table name lançamento receita. Opa, aqui tem que ser entre aspas, ok? Vamos definir a chave primária. Aqui no caso, nós temos aqui esse atributo ID conta receita, tá? Aqui nós temos esse atributo com tudo junto, né? A palavra aqui está tudo junto aqui, os termos, tá? E só que lá na tabela, lá no banco de dados, nós queremos que o nome do atributo ele é separado aqui pelo caractere underline, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir o nome a qual esse atributo, né, o nome do campo lá no banco de dados, a qual esse atributo vai estar vinculado, tá? Então para isso nós vamos utilizar aqui a anotação column info, tá? E aqui no caso nós temos o atributo nome, né? Que por padrão, se você não informar esse atributo, o ROM Database ele vai entender que a coluna lá do banco de dados tem o mesmo nome que o atributo que aqui desta classe, tá? Então não é o caso, então nós vamos aqui definir o atributo de acordo com o que nós temos lá no there, tá? Um outro item também que nós temos aqui no there é o seguinte, tá? Esse atributo ID conta receita, ele não pode ser nulo, tá? Então aqui no there nós temos essa informação. Esse atributo, como ele é um relacionamento entre a tabela lançamento receita e a tabela conta receita, então esse atributo ele não pode ser nulo. Então nós vamos adicionar aqui uma outra anotação, que é a anotação non-null. Então a biblioteca de persistência ela vai entender que é obrigatório, né, se você for armazenar, se for inserir esse registro no banco de dados, esse atributo é obrigatório. Tá? Então isso aqui é uma anotação também que deve ser utilizada. Nós temos aqui também outros campos, tá, cujo os nomes são diferentes, no caso aqui do mês ano. Então vamos realizar as devidas alterações, tá? E aqui também no data receita. No caso dos outros campos, o nome que nós temos definido aqui para o atributo é igual ao que do banco de dados, então não há necessidade de informar, né, de utilizar esta anotação. Bom, e aqui também como nós já vimos aqui no there, né, nessa tabela nós temos aí um relacionamento, no caso aqui uma chave estrangeira
na tabela lançamento receita, que identifica um relacionamento aí com a tabela conta receita, tá? Então, como é que nós vamos informar, né? Como é que nós vamos definir esse relacionamento aqui nesta classe, tá? Bom, então aqui, ó, nós temos que incluir um outro atributo, tá? No caso aqui, que nós temos que definir uma vírgula primeiro. O atributo dele é foreign case, tá? Então aqui nós vamos definir essas chaves estrangeiras, né? No caso aqui a chave estrangeira, que nós temos apenas uma chave estrangeira, tá? E essa chave estrangeira, ela está definida na tabela conta receita, tá? Então aqui nós definimos o conta receita.class, tá? E aqui nós temos que definir também uns outros atributos, tá? Então, quais serão aqui as colunas, as parent columns, tá? Então, definimos aqui o parent columns, no caso aqui, o ID. E aqui no caso da child columns, nós vamos definir o nome ID conta receita, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós definimos aqui uma chave estrangeira, tá? Essa chave estrangeira, no caso, nós definimos aí um relacionamento. O relacionamento é com a tabela conta receita.class, tá? A coluna pai, né, é a coluna ID, no caso aqui lá da classe conta receita, né, que está herdando aqui de conta, que é a chave primária, e a coluna ID aqui do conta receita, ela vai estar vinculado aqui ao ID conta receita, tá? Que no caso é a mesma situação que nós temos aqui, ó. Então aqui nós temos esse relacionamento definido, tá? Então o ID da tabela conta receita, ela se relaciona, ela tem um vínculo aqui com ID conta receita na tabela lançamento receita, tá? Então é de acordo com o que foi definido aqui nesse relacionamento aqui do DER, tá? Então é dessa forma aqui que a gente vai informar, né, para a biblioteca de acesso ao banco de dados, que é o Home Database, como está configurado esse relacionamento, tá? E aqui nós também podemos definir os índices, né? No caso aqui, nós temos o índice, que é, se nós viermos aqui no banco de dados, tá? Nós temos aqui, ó, esse índice, que é o índice do relacionamento entre a tabela conta receita, tá? Então nós vamos aqui, na verdade, é aqui fora deste então nós temos aqui o atributo índices, tá? Esse atributo índice ele faz parte aqui da anotação entity, ok? Então nós vamos definir aqui o índice. Aqui é uma chave. Index, cujo valor é o ID conta receita, tá? Então, dessa forma que nós definimos um relacionamento, né, com o relacionamento da tabela lançamento receita com a tabela conta receita, ok? Então, esse procedimento aqui, ele deve ser realizado aqui também na tabela lançamento despesa, tá? Então, só para facilitar, nós vamos aqui copiar esse código que nós desenvolvemos, colar aqui e apenas alterar de receita para despesa, tá? Já que os atributos são os mesmos, tá? Ok? Então aqui nós temos que definir quem é
a chave primária. Aqui nós temos um column info, ID, conta despesa. Aqui no caso também do atributo mês ano. E também no atributo data despesa. Ok? Os outros atributos, eles não há necessidade de adicionar essa anotação, tá? E aqui nós temos as outras duas tabelas, tá? São duas tabelas soltas, temos aí o resumo mensal e também o extrato banco. Então aqui em resumo mensal, vamos, eu acho que aqui eu esqueci, na verdade já foi incluso, lançamento receita, ok. Vamos fechar aqui essas classes. Definir aqui a anotação entity, tá? Table name, resumo mensal. Definir a chave primária. Aqui nós temos o colo info. O nome lá do campo é mês ano. Aqui no caso, receita, despesa. Aqui, valor orçado. Valor realizado. Diferença e descrição são os mesmos, tá? Ok? Então aqui nós já definimos o resumo mensal. Agora vamos na tabela extrato banco. Então vamos definir o nome da entidade. Table name. Extrato banco. Define-se então a chave primária. E aqui os nomes das colunas. Aqui nós temos o ID, transação, tá? Aqui está errado. Acionar aqui Shift F6. Ok. Ok, já foi alterado aqui. Aqui no caso do check none, o nome já está correto, então basta alterar ali o número de referência. Ok, então dessa forma aí nós já identificamos todas as tabelas, né? Identificamos aí as chaves primárias. No caso aí das tabelas que contêm relacionamento, nós já identificamos também esses relacionamentos. Ok, então nos próximos vídeos então nós continuamos aí com a implementação do sistema.